Agora que já vimos como transformar especificações em diagramas de estados, na segunda parte da nossa sétima aula, veremos como converter diagramas de estados em circuitos. Neste começo de estudo sobre circuitos sequenciais, vimos duas coisas importantes, que para compreendermos o seu comportamento, precisamos necessariamente considerar a variável tempo. E a segunda é que a ferramenta para descrever esse comportamento é o diagrama de estados. A implementação dos diagramas de estados é feita então em dois blocos. Um bloco combinacional para gerar as saídas e as condições de transição de um estado para outro, e elementos de memória, registradores, que são feitos com flip-flops. Esses elementos de memória são controlados pelo tempo, pelo relógio, e têm a função de armazenar os estados. Em resumo, os estados são os valores armazenados nos elementos de memória. Vejamos agora com detalhe o procedimento de projeto dessas duas componentes. Na verdade, o projeto do bloco combinacional já foi estudado. Tomamos as especificações, escrevemos a tabela verdade, minimizamos através de um método, teoremas ou mapas de Carnot, e sintetizamos o circuito. Qual a função da lógica combinacional numa máquina de estados? Para responder essa pergunta, podemos usar um dos últimos exemplos vistos. Nesta máquina de estados, vimos que para fazer a transição do estado travado para o destravado, era necessário que os dois botões fiquem apertados simultaneamente. E para passar do destravado para o travado, é necessário que liberemos pelo menos um botão. Observem que precisamos realizar uma lógica entre as entradas ligadas aos botões, nesse caso, uma função E, e nesse caso, uma função não E. Poderia ser também uma OR. E é justamente para gerar a entrada para essas transições que temos a lógica combinacional nas máquinas de estado. O que veremos agora como novidade é como fazer o projeto da parte sequencial. O primeiro passo é definirmos quantos elementos de memória são necessários. A ligação destas duas componentes na implementação dos circuitos sequenciais pode ser feita de duas formas diferentes, originando duas categorias de máquinas de estados: as máquinas de Moore e as máquinas de Mealy. Aqui vemos a implementação de uma máquina de Moore, onde a lógica que define as saídas recebe como entrada apenas a saída dos registradores. Observe ainda que temos uma outra lógica combinacional que define as entradas dos registradores, e as entradas dos registradores dependem das entradas principais e do estado presente nos registradores. No caso das máquinas de Mealy, a diferença, como dissemos, é que a lógica que define o estado das saídas recebe como entrada as entradas do sistema e também os valores dos estados presentes. A diferença entre ambas é apenas esta ligação. No caso das máquinas de Moore, não temos a lógica de saída recebendo valores das entradas. No caso da de Mealy, as saídas dependem também das entradas. As diferenças nas implementações das máquinas de Mealy e Moore se refletem também nos diagramas de estados. O diagrama de estado de uma máquina de Moore tem suas saídas representadas dentro dos estados. A razão para isto é óbvia, porque a saída depende apenas dos estados e independe das entradas. Já nas máquinas de Mealy, as saídas não são representadas dentro dos estados, mas sim nas transições, porque as transições dependem do estado atual e também das entradas. Agora veremos todos os passos para transformarmos um diagrama de estados em um circuito sequencial. O primeiro passo é codificar os estados, o que significa associarmos ou atribuirmos valores binários a cada um dos estados. Segundo passo, a escolha do registrador.
os diversos tipos de registradores RS, JK, D e T, e alguns deles são mais adequados para algumas determinadas aplicações. Isto significa que, dependendo da nossa escolha, o circuito pode se tornar mais ou menos complexo. E o último passo é o projeto da lógica combinacional, que já foi abordado nesse curso. A melhor forma para aprendermos esse passo a passo é fazendo um exemplo. Vamos partir de um dos exemplos já conhecidos feitos no vídeo anterior. Este diagrama de estados corresponde àquela máquina capaz de manter a saída ativa por 3 ciclos de clock cada vez que o botão for apertado. Relembrando esse exemplo, temos uma entrada B, a saída X e utilizamos 3 estados. Chamamos os estados de desligado, ligado 1, ligado 2 e ligado 3. Segundo a nossa sequência, o primeiro passo é codificar os estados. 2 métodos principais são usados na codificação de estados: o método binário e o método one-hot. O método binário consiste simplesmente em atribuirmos um número binário a cada um dos estados. Neste nosso exemplo temos 4 estados e poderíamos, por exemplo, atribuir valores 0, 1, 2 e 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, representando cada um desses estados. Quais as vantagens do método binário? É um método mais eficiente porque utiliza o menor número de flip-flops, necessita de um número menor de funções para definir o próximo estado, menos portas lógicas, e este menor número de flip-flops é exatamente quantos? É um número inteiro igual ou superior ao logaritmo da base 2 do número de estados. Colocado de uma forma mais fácil, como temos 4 estados, precisamos de 2 flip-flops, 2 na N, 2 na 2, 4 estados. Até 8 estados podemos usar 3 flip-flops. Até 16 estados são necessários 4 flip-flops para contar de 0 a 15 e assim por diante. E a outra forma de codificação? A outra forma de codificação, o método one-hot, consiste em utilizar um flip-flop por estado. Se temos 4 estados, são 4 flip-flops. Ao contrário do método binário, ao contrário da codificação binária, onde precisamos de apenas 2. Para 8 estados, precisamos de 8 flip-flops, ao contrário de 3 na codificação binária. Então, gastamos mais flip-flops. Também requer um maior número de funções combinatórias, o que faz sentido, porque se são, por exemplo, 8 flip-flops ao invés de 3, cada uma das entradas desses 8 flip-flops vai requerer uma lógica combinacional. Por outro lado, essas funções são mais simples. E tem outros fatores que não serão abordados aqui, como, por exemplo, velocidade, consumo. Observem que a codificação dos estados não precisa ser feita necessariamente em ordem crescente. Não precisamos chamar 00 primeiro estado, 01 e assim por diante. A única exigência é que a atribuição seja única. Não tenhamos estados repetidos. Poderia ser, por exemplo, 01, 10, 11 e 00. O próximo passo é a obtenção das tabelas de transição a partir dos diagramas de estados. E como funciona o procedimento de obtenção da tabela de transição a partir dos diagramas de estados? O procedimento é o seguinte: desenhamos uma tabela dividida em 2 partes. Na esquerda representamos as entradas e os estados presentes. E na direita representamos os próximos estados e a saída do circuito. Na parte esquerda temos as entradas do circuito combinacional que iremos projetar. E do lado direito
e do lado direito temos a saída desse circuito combinacional. E o nosso objetivo é justamente projetar o circuito combinacional a partir da tabela de transição. Ou seja, cada uma dessas colunas vai virar, por exemplo, o mapa de Carnot. Então, se optarmos por uma codificação binária, temos para 4 estados 2 flip-flops, que chamaremos de S1 e S0. A entrada B é conhecida, e para essas 3 variáveis, S1, S0 e B, temos 2 na 3 ou 8 combinações. Assim numeramos de 0, 0, 0 até 7 e, utilizando o diagrama de estados, preenchemos as próximas colunas. Vamos tentar então nossa primeira tabela de transição. Muito bem, quando estamos no estado 0, 0 e a entrada for 0, qual o próximo estado e qual a saída? Para 0, 0 com B igual a 0, ele permanece no mesmo estado. Próximo estado, portanto, igual a... Assim, próximo estado igual a 0, 0. E a saída para esse estado também é 0. Aliás, a saída para o estado 0, 0 é sempre 0. Caso o botão seja pressionado, o próximo estado será 0, 1. Uma vez no estado 0, 1, o próximo estado é sempre 1, 0. Não interessa se B igual a 0 ou B igual a 1. Então, o próximo estado, 1, 0 e 1, 0. E a saída para esse estado 1, 0 é sempre 1. Lembrando, essa é uma característica da máquina de Moore. A saída pertence àquele estado. No estado 1, 0, o próximo estado será sempre 1, independente, novamente, do estado do botão. Então, próximo estado, 1 e 1. Para o botão não pressionado. E se o botão for pressionado, o próximo estado é o mesmo. No estado 1, 0, a saída ainda é 1. Uma vez no estado 1, 1, estado 1, 1, a saída continua sendo ativa, igual a 1, e novamente o próximo estado independe do valor do botão, e esse próximo estado é 0, 0. E assim temos a nossa primeira tabela de transição. E o último passo é a determinação das funções lógicas de saída e de estado seguinte. A saída desse circuito é 0 apenas no estado presente 0, 0. Nos demais estados, a saída é sempre 1. E a função lógica simplificada para x pode ser obtida combinando esses 4 termos, que corresponde a S1, e este outro grupo de 4 corresponde a S0. Como resultado, temos x igual a S1 ou S0. O sinal ligado à entrada de N1 deve ser 0, sempre que o estado presente é 0, 0. Para os estados presentes 0, 1 e 1, 0, N1 igual a 1. E quando o estado presente é 1, 1, N1 igual a 0. Aqui temos dois grupos de 2.
O primeiro representa não S1, S0. E o segundo grupo representa S1, não S0. Deste modo, N1 é igual S1 não S0 ou não S1 S0, que equivale a uma função ou exclusivo entre S1 e S0. E por fim, a saída N0 do nosso circuito combinacional, responsável por acionar a entrada do bit 0 do registrador, tem valor 0 quando o estado presente é 0, 0, e o valor de B é 0 também. Para 0, 0 e B igual a 1, N0 igual a 1. 0, 1, 0 e 0, 1, ambos são 0. Um 0, 0 e 1, 0, 1 são ambos iguais a 1. E estado 1, 1, com entradas B igual a 0 e B igual a 1, são ambos 0. Podemos combinar esses dois elementos, que equivale ao termo S1 não S0. E podemos combinar esses outros dois termos, que corresponde ao termo simplificado não S0 B. E desse modo, N0 igual não S0 B ou S1 não S0. E aqui temos a implementação do circuito com a saída X sendo realizada por uma função ou entre S1 e S2, a saída N1, que aciona a entrada 1 do registrador, do bit 1 do registrador, e nela temos não S1 ou S0, S1 não S0. Poderíamos usar uma porta ou exclusivo aqui. E a saída que aciona a entrada do bit 0 do registrador é dada pela função B não S0, não S0, S1. Aqui temos um diagrama de tempo, um diagrama temporal, que mostra a evolução dos estados conforme mudamos as entradas do circuito. A partir do estado 0, 0, quando ocorrer a borda positiva do clock, porque os registradores são sensíveis à borda positiva, temos a entrada B igual a 0. Quando a entrada é B igual a 0 e estamos no estado 0, 0, ele permanece no mesmo estado. Assim, o próximo estado continua sendo 0, 0.
A próxima troca de estado só ocorre na próxima subida do clock. As entradas do registrador são alteradas para 0, 1, fazendo com que o próximo estado seja justamente 0, 1. E assim poderíamos continuar o nosso diagrama temporal para contemplar todas as transições de estados. Como de costume, vamos encerrar nossa aula resolvendo dois problemas. O primeiro problema nos apresenta um diagrama de estados de um circuito sequencial síncrono com duas entradas e uma saída, e nos pede para elaborar a tabela de transição de estados, considerando codificação binária e flip-flops tipo D. E a partir desta tabela de transição, nos pede para sintetizar as funções lógicas correspondentes às entradas dos flip-flops e as saídas do circuito. Aqui temos a tabela de transição já com as possíveis entradas. Como o nosso diagrama de estados possui 3 estados, vamos precisar de 2 flip-flops. E a escolha do flip-flop tipo D define que o valor que deve ser gerado para as entradas D1 e D2 equivalem exatamente ao próximo estado. Por exemplo, se o próximo estado a 00 fosse 01, temos que aplicar 0 e 1 aqui. Então, na nossa codificação binária, vamos considerar o estado A como 00, o estado B equivale a 01, e o estado C vamos utilizar um 0. E temos um estado não utilizado, que pelo nosso diagrama de estados não ocorrerá nunca. Para preenchermos a tabela de transição, basta observarmos o diagrama de estados. Como o diagrama equivale a uma máquina de Moore, para o estado A, a saída Z é sempre igual a 0. Para o estado B, a saída é sempre igual a 1. E para o estado C também Z é igual a 1. E para o estado não utilizado, não importa o valor da saída, porque na prática esse estado nunca ocorrerá. Vamos às entradas dos flip-flops para a definição dos próximos estados. Se o estado for 00, a partir do estado 00 ou A, se x igual a 0, que são esses dois casos, temos que o próximo estado continua em 00. Por outro lado, o próximo estado para A, se x igual a 1, será o estado B. E para levarmos a máquina ao estado B, devemos colocar D1 e D2 em 0, 1. Uma vez no estado B, se y igual a 0, ele permanece no estado B ou 0, 1. Então, y igual a 1, para o estado 0, 1, permanece em 0, 1. E para y igual a 0, uma vez no estado B, se y igual a 0, ele permanece no mesmo estado. Então, y igual a 0, y igual a 0, o próximo estado continua sendo 0, 1. E se y for igual a 1, y igual a 1, devemos acionar as entradas D como o próximo estado, que é 1, 0. Mandando a máquina para o estado C agora. No estado C, se y igual a 0, ele volta para B. Y igual a 0, y igual a 0. Volta para B. B é 0, 1. 0 e 1. E se y igual a 1, mandamos para A, que é 0, 0. Y igual a 1, mandamos para 0, 0. Sabendo que a máquina nunca atingirá estado 1, 1, podemos atribuir qualquer valor às entradas dos flip-flops tipo D. Então, para todo o estado 1, 1,
que não existe na nossa máquina de estados, temos condições de don't care ou condições irrelevantes. Próximo passo, síntese das funções lógicas que vão gerar as saídas D1, D2, acionando as entradas dos flip-flops e a saída Z. Começando por D1. Teremos D1 igual a 1 somente para 0101. Q1, Q2, 01, XY01. E para 0111. 0111. Em toda a linha Q1, Q2 igual a 1 e 1, temos condições irrelevantes. E nos demais temos 0. O fato de termos condições irrelevantes nos permite agrupar esses dois valores iguais a 1 com seus vizinhos inferiores, que nos leva a D1 igual a Q2, Y. Para chegarmos à função que aciona a entrada D2 do flip-flop, temos para a linha 00, XY00, temos D2 igual a 0. Na sequência temos 0, 1 e 1. Depois na linha 01, temos para 00, D2 igual a 1. Para 01, D2 igual a 0. Para 10, D2 igual a 1. E para 11, D2 igual a 0. No estado 10, correspondente à última linha do mapa de Carnot, temos na coluna 00, saída 1, na coluna 01, saída 0, para 10 temos 1 novamente, e para 11 temos 0. E para o estado 1 temos valores irrelevantes. Para a obtenção da função podemos realizar os seguintes agrupamentos. Um grupo de 4 representando Q1, não Y. Ou mais um grupo de 4 que representa Q2, não Y. E um grupo de 2 dado pelo termo não Q1, não Q2, X. Observem que podemos evidenciar não Y realizando uma função E entre não Y e a função O de Q1 e Q2. E para a função da saída Z temos Z igual a 1 para saída 1 para todas as ocorrências do estado 01 e do estado 10. E relevância para o estado 11 e 0 para o estado 00. Temos dois grupos de 8. Q2 ou Q1.
realizando as ligações do circuito combinacional sintetizado com o registrador de 2 bits, temos o circuito da figura, onde a função z é dada por Q1 ou Q2. Aproveitamos essa porta lógica para gerar o termo não y, Q1 ou Q2, e ao negarmos Q1 ou Q2 e realizarmos uma função AND com o x pelo teorema de Morgan, temos não Q1, não Q2, x. O segundo problema nos pede para projetar um contador de 2 bits com contagem crescente, com uma entrada de pausa e uma saída de indicação de máximo de contagem. Nos pede para fazer o diagrama de estados, a tabela de transição, considerando codificação binária e flip-flops tipo D, e para sintetizar as funções lógicas que acionarão as entradas do flip-flop e gerarão a saída do circuito. Para o contador de 2 bits, podemos contar de 0 a 3, definindo assim 4 estados. No estado 0, se a entrada pausa for verdadeira, ele permanece no mesmo estado. Da mesma forma para os demais. E se a entrada pausa for 0, ele passa do estado 00 para 01, segue contando para 2, para 3 e retorna para 0. E o indicador de máximo será sempre 0, exceto no máximo. Definido o diagrama de estados, podemos passar a tabela de transição. E a partir do diagrama de estados, podemos definir a tabela de transição no estado 00, com P igual a 0. O próximo estado será 01. No estado 00, com P igual a 01, permanece no estado 00. No estado 01, com P igual a 0, parte para o estado 10. E caso P igual a 1, permanece em 01. No estado 10, com P igual a 0, passa ao próximo estado, 1. Se não, permanece em 10. E de 1, retorna para 00, se P igual a 0. E se for pausado, permanece em 1. E a saída M, exceto para o estado 1, todos os demais será 0. Continuando com a síntese das funções, 0, 0, 0 para D1 é 0, 0 novamente, 1, 0, 0, 1, 0 é 1, 0 novamente, 1, 0, 0 é 1, 1, 0, 1 é 1 também, 1, 1, 0 é 0, e todos uns é 1. Temos dois grupos com dois termos. Q1 não Q2. Q1P. Esse termo não é agrupável, corresponde não Q1, Q2, não P. Temos o circuito para acionar a entrada D1 do flip-flop. Para a entrada D2 temos 1, 0, 0 e 1.
Para 1, 0 temos 1 e 0. E para 1 e 1 temos 0 e 1. Temos dois grupos com dois termos. O primeiro equivale a Q2, P, e o segundo equivale a não Q2, não P. E temos o circuito para gerar a entrada do segundo flip-flop, o que faz com que M seja verdadeiro para Q1, Q2. A saída M é 1 para o estado 1 e 0 para os demais.